Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Play Casa Inteligente. Hoje a gente vai ensinar algumas informações sobre como dimensionar os módulos de automação residencial em um circuito de iluminação. Se você não sabe, uma iluminação, quando a gente coloca ela consome muito pouco. Porém, se a gente coloca várias lâmpadas, esse consumo aumenta e é importante você ficar atento se essa quantidade de lâmpada o seu dispositivo de automação vai suportar. Esse conceito só serve para quando a gente vai instalar um módulo de iluminação dentro do interruptor ou centralizado em um quadro. Isso não se aplica para quando você vai simplesmente comprar uma lâmpada inteligente e instalar ela no seu quarto ou na sua sala. Então vamos lá. Quando vamos fazer a instalação de um sistema de automação em uma casa que já está pronta, aí até mesmo em uma casa que está sendo projetada, a gente tem que ficar esperto com o consumo dela, tá? O quanto aquele monte de spots, aquele lustre grande está consumindo. Por quê? Quando colocamos um dispositivo para controlar aquela quantidade de lâmpada, ele tem uma capacidade que ele aguenta, que ele suporta. Se porventura o número de lâmpadas exceder a quantidade de potência que aquele módulo suporta, este módulo vai dar problema. E isso é muito importante você ficar esperto e ligado. Então, como a gente faz para conseguir identificar qual é a quantidade qual é o consumo que essa quantidade de lâmpada tá te oferecendo ou está consumindo da sua rede? Então, fica ligado que a gente vai falar sobre isso agora. Bom, turma, seguinte. Na lâmpada já possui um número lá de qual é a potência que ela consome. Quando a gente está projetando uma casa, essa informação vai estar no projeto luminotécnico. Você só precisa contar quantas lâmpadas tem naquele determinado canal, né? Aquele monte de spot que vai estar. Você só pegar o modelo da lâmpada e verificar qual é a quantidade de potência, qual é o watts, que é representado pela letra W lá na lâmpada, tá? Você vai encontrar um número lá e a letra W logo em seguida. Isso representa a potência da lâmpada e você fazendo um cálculo de quantas lâmpadas tem naquele canal, você vai conseguir ter uma ideia do quanto ela vai consumir. E aí você pega o seu módulo de automação e lá vai ter duas informações. Pode ser que esteja representado pela letra W, como pode ser que esteja representado pela corrente, tá? Que seria, por exemplo, representado pela letra A no seu dispositivo. Tá? Então, pode ser que você tenha a informação de qual é a corrente que o seu módulo aguenta, ou você pode ter a informação de qual é a potência que ele aguenta, tá? Mas tudo isso você consegue, se você tiver por exemplo, se você tiver o A no seu módulo e se você tiver o W na sua lâmpada, fazendo um cálculo, você consegue chegar em uma informação que case para as duas situações, tá? Então, como você faz para descobrir qual que é a potência que aquela quantidade de lâmpadas está consumindo, ou qual que é a potência que o seu módulo vai aguentar. Então é muito importante você saber dessa conta aqui. É uma conta muito simples, muito fácil. É só você aplicar essa fórmula que você vai conseguir tanto ir de potência para corrente ou de corrente para potência. E com isso vai facilitar muito a sua vida na hora de você calcular e dimensionar o seu dispositivo em relação à quantidade de lâmpada. Então vamos lá. Eu coloquei alguns valores aqui fictícios para que a gente pudesse exemplificar a conta, para que você possa entender. O P ele está representado nessa fórmula por potência, que é a mesma coisa que o W vai estar representado na lâmpada ou no seu dispositivo de automação. Então, o P, que é a potência, é igual à multiplicação entre a voltagem, ou melhor, a tensão, multiplicando pela corrente, tá? Que é dois itens que você vai multiplicar e você vai conseguir ter o valor da potência, tá? Então, vamos supor que você possui um monte de lâmpadas instaladas na sua casa e você agora tem interesse em colocar automação. É lógico que você precisa de alguém que tenha conhecimentos, um eletricista, uma empresa que trabalha com automação, para que você possa dimensionar isso corretamente. Mas qual que é o cálculo? Se você não sabe qual é a potência da lâmpada que está instalada lá, é um lustre ou um pé direito alto,
existe uma forma de você encontrar o valor da corrente, tá? Através de uma ferramenta chamada alicate amperímetro. Então, por exemplo, quando você tem uma lâmpada, quando você desmonta o interruptor, vai possuir lá, dentro desse interruptor, um fio que é a fase, vai possuir um fio que é o retorno, tá? E um botão, quando você tira o botão, ele tem dois terminais. Um terminal vai estar ligado à fase e o outro terminal vai estar ligado ao retorno, tá? É muito importante que você tome cuidado se você for mexer nisso aqui. É muito importante mesmo que você tenha ciência do que você está fazendo, tá? A primeira coisa que eu sempre recomendo é, você precisa tomar cuidado com o choque. Então você tem que tomar as medidas de segurança para que você não corra nenhum risco fazendo esse tipo de instalação, tá? Então é muito importante que você desligue os disjuntores da sua casa, tá? Para que você não tome um choque se você for mexer nisso. E eu recomendo fortemente que você contrate um profissional, um eletricista, para que ele possa mexer nisso daqui para você, tá? Então vamos lá. Quando o seu interruptor, que é onde você tem o botãozinho lá para você acender e apagar a sua lâmpada, vão ter dois fios nele. Um é o fase e outro é o retorno, tá? Pode ser que ele seja um paralelo, um intermediário, aí é papo para outro vídeo. Mas lá vai possuir um fio fase e um fio retorno. Para você identificar quem é o fase e o retorno, você precisa de alguns equipamentos. Por exemplo, um multímetro ou até mesmo uma chave de teste, tá? Mas você precisa identificar quem é o retorno. Identificando quem é o retorno, você vai ligar o seu interruptor e você vai utilizar um alicate amperímetro. Nesse momento, você precisa tomar muito cuidado porque você vai precisar ligar de novo o seu disjuntor. E a sua lâmpada precisa estar acesa. Então vamos supor que você tem vários spots. Isso aqui são iluminações na sua casa. Você tem vários spots em uma parede, em um gesso, e esses spots todos estão ligados a um botão só, que é esse. Todos esses spots eles vão estar interligados e no final este fio vai estar ligado no retorno. Quando você ligar o seu interruptor, com muito cuidado, você vai utilizar o alicate amperímetro e colocar na escala A. A escala A você coloca no 200 e com o seu alicate amperímetro e as lâmpadas ligadas, você vai colocar ele no retorno. E com isso, se esse consumo for elevado, você vai obter um valor no seu alicate amperímetro. E esse valor é o A. Ok? Então esse é o primeiro passo. Você conseguiu identificar qual é a corrente que todas essas lâmpadas ligadas juntas estão consumindo, tá? Qual é a corrente que está circulando sobre elas quando elas estão ligadas, ok? A corrente é representada pela letra A de ampere. Porém, na conta, na fórmula, a gente pode também representar pela letra I, ok? Então você vai pegar esse valor do seu alicate amperímetro e vai substituir na fórmula no lugar da letra I, ok? Eu coloquei um valor fictício para que a gente pudesse exemplificar aqui no vídeo. Então, por exemplo, digamos que o valor que eu li no meu alicate amperímetro for 5, significa que todas essas lâmpadas juntas está circulando por elas uma corrente de 5 ampere, ok? A maioria das lâmpadas, elas sempre vão estar ligadas na tensão 127 volts. Se eu multiplicar a tensão de 127 volts pela corrente de 5 ampere, eu vou obter um valor de potência que todas essas minhas lâmpadas estão consumindo, que é 635 watts, ok? Então, esse valor de potência eu vou comparar com o datasheet, que é a lista técnica que o meu fabricante vai fornecer do dispositivo que eu estou utilizando. Na caixinha, no manual, vai estar falando lá, potência que ele suporta, tantos W, um valor W, outro valor W. Ou pode acontecer de estar aparecendo lá o A.
Então, dessa forma, você vai conseguir comparar o quanto suas lâmpadas consomem com o aparelho que você vai instalar. E o aparelho que você vai instalar sempre tem que ter um número maior do que o número que você chegou. Porque aí é como se eu tivesse um aparelho com uma capacidade maior do que o que a gente está efetivamente ligando, tá? Então o seu dispositivo que você vai comprar, que você vai instalar, ele tem que ter uma capacidade maior do que o que a sua quantidade de lâmpadas consome, porque ele sempre vai suportar estas lâmpadas. Se o seu dispositivo suportar menos, significa que as lâmpadas vai puxar muito, vai exigir muito dele e possivelmente ele vai queimar, certo? Esse é o primeiro ponto. Agora eu vou ensinar uma forma de você descobrir no caso o I, que seria a corrente, tá? Você tendo em mãos sempre, você vai ter em mãos a sua tensão, né? Que é 127 volts. Esse é um valor conhecido, tá? Porque as lâmpadas sempre são ligadas em 127 volts. Em uma instalação de residência convencional. E se porventura você tiver o W, que seria a potência, talvez no seu dispositivo você tenha a potência, ou talvez na lâmpada você tenha a potência, ou você não tem, enfim. Eu estou explicando uma forma de você descobrir e você ir por dois caminhos, tá? Se você tiver um e não tiver o outro. Então vamos supor que nesse caso você queira descobrir o A, você quer saber quantos amperes que aquela lâmpada vai consumir. Ou, por exemplo, você tem o valor da lâmpada, você sabe qual lâmpada está instalada lá no teto e vamos supor que tem 20 lâmpadas. Você sabe que cada lâmpada consome 10 watts. E aí você multiplica 10 por 20 e você já sabe o valor de watts que essa lâmpada está consumindo, que seria o W. Mas você quer saber em ampere quantos que ela consome. E aí você vai fazer a seguinte modificação nessa fórmula. Você tem potência é igual a tensão vezes a corrente. Se você quer descobrir a corrente, você passa a tensão dividindo a potência, tá? E você vai obter a fórmula corrente é igual a potência dividido pela tensão. A potência você já tem, porque você sabe qual que é a potência de cada lâmpada e você sabe quantas lâmpadas tem. Então você já possui a potência. E você já sabe que todas as lâmpadas estão ligadas em 127 volts. Se você divide a potência pela tensão, você vai ter o valor da corrente total daquele canal. Isso também você pode utilizar para qualquer outro tipo de situação. Pode até mesmo utilizar se caso você for usar outra coisa além de lâmpada, tá? Por exemplo, motores, ok? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro essa explicação. Esse vídeo ficou um pouco longo porque o assunto é extenso e é complexo. Qualquer dúvida que você tiver, ou se você quiser acrescentar algo a este vídeo, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer receber você por lá. Eu espero te encontrar no próximo vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.